Muito bem, estamos de volta com o Cidade em Ação deste sábado, dia 9 de março. Ontem, dia 8, foi o Dia Internacional da Mulher e para o Cidade em Ação deste mês de março, a nossa programação tem sido ela toda pautada para algumas atividades, para algumas ações que tem à frente mulheres que fazem parte da nossa história do Itapajé. E a edição de hoje do Cidade em Ação, você já pôde conferir uma entrevista com a Terezinha Santos, que preside a Associação da Vila Fonseca, comentando sobre os desafios de estar à frente de uma associação como esta. Também já acompanhou a entrevista com a Evelma Rodrigues, que é uma lutadora, uma batalhadora que está aí no dia a dia, vendendo tapiocas e beijus pelas ruas de Itapajé, uma pessoa que vem se tornando também muito conhecida. E agora eu começo esse bloco do Cidade em Ação trazendo a participação de uma empresária itapajense, que também se destaca por ser mulher, por ser mãe, empreendedora e também teve uma história de luta, né, de superação contra um câncer. Nós iremos conversar agora com a dona Irisnélia Gomes. Dona Iris, assim mais conhecida popularmente. Dona Iris, boa tarde, seja bem-vinda à edição deste sábado do Cidade em Ação. Boa tarde. Para mim é um grande privilégio estar aqui hoje, né? Eu me sinto honrada por esse momento, né? E eu quero dizer a todos que eu fiquei muito surpresa com o convite, na verdade, porque a gente já vem há muitos anos, né, no comércio de Itapajé e eu sempre vi algumas entrevistas e quando o Michael me chamou, né, a pessoa do Michael para estar aqui hoje, eu fiquei lisonjeada. Dona Iris, iniciamos nosso papo falando um pouco sobre como é conciliar essa rotina. A mulher hoje, ela tem múltiplas funções. A senhora é uma mulher que é empresária, empreendedora, é mãe, é esposa. Como é que a mulher hoje, a mulher moderna, consegue conciliar toda essa rotina de ser mãe, dona de casa e empreendedora? Bom, na verdade é um jogo de cintura, né, que nós temos que ter. Porque quando nós mulheres resolvemos trabalhar fora, as nossas funções de casa, elas não ficam isentas, elas vão ser acumuladas. Então, tudo aquilo que a gente já fazia vai ser acumulado com outras funções. Então, mesmo que a gente trabalhe fora, a gente continua realmente sendo mãe, a gente continua sendo dona de casa, a gente tem que dar conta de mercantil, de roupa de criança, de colégio, de todas aquelas tarefas, elas vão ser somadas. Então, eu vejo na mulher uma dádiva de ser multitarefas e com primazia. Eu acredito que, já que os meus filhos terminaram faculdades, uma já casou, outra está se casando, eu acredito que eu consegui me sair bem, mas não é fácil, né? A gente tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde, enquanto alguns descansam meio-dia. A gente está ensinando tarefas, né? Os domingos são para organizar, para passeios, e você tem que tomar algumas decisões muito difíceis e acertadas, né? Você tem que errar pouco e acertar mais, mas eu acredito que vale a pena e eu faria tudo de novo. Nesse contexto de mulher moderna que precisa trabalhar, mas que precisa ser mãe, que precisa conciliar todas estas ações, quando a senhora fala de decisão difícil, que decisão difícil a senhora está citando? É possível exemplificar algumas delas? Ou alguma delas? Sim, quando a gente toma a decisão de colocar um filho para estudar fora. Muitas mães sabem do que eu estou falando, né? A gente ter que colocar o filho em outro estado, em outra cidade, você faz um peso, né? Você faz aqui todo um alinhamento com os filhos, com o marido e vê os perigos, mas também acaba pesando também o futuro. E é uma decisão difícil quando os pais resolvem colocar o filho fora da cidade, né? Conviver com aquela saudade, conviver com a ausência, uma cidade grande, os riscos. Então, são decisões que a gente toma que, naquele momento, você acha que está errando, mas, ao mesmo tempo, você projeta o futuro daquelas crianças, daqueles adolescentes. E, como hoje eu sei, eu, Gilberto e eu, tomamos as decisões certas. Como é o desafio e qual o desafio de ser mãe de jovens que tiveram que sair do seu município para estudar fora?
Muito difícil. São noites acordadas, são preocupações. Quando adoece, a gente tem que sair daqui para lá. Quando são assaltados. Eu acredito que várias mães, nesse momento, estão se identificando com isso, com o que acontece. Quando liga, mãe, estou doente, estou no hospital, passei mal, bati o carro, fui roubado. Então, tudo isso são coisas que acontecem corriqueiramente nas grandes cidades, né? E é muito difícil a gente passar por isso, porque ter um filho perto já não é muito fácil, né? Educar um filho perto. E ter ele longe, em outro estado, como foi o caso do mais velho, do André, foi mais difícil ainda ter que manter ele no outro estado e a Beatriz em Fortaleza. Bom, falando em Dr. Marcos André, ele, ao saber da sua vinda para o programa de hoje, lhe mandou uma mensagem que a gente compartilha agora com a senhora e também com os nossos ouvintes do rádio e com os telespectadores que nos acompanham nessa entrevista através das nossas redes sociais. Vamos ouvir aqui então o que disse para a dona Iris e o filho, é o Marcos André. Olá, Michael, tudo bem? Olá a todos. Hoje eu fui incumbido de falar um pouco sobre a dona Iris, a minha mãe, e é muito fácil falar dela. Ela é uma mulher guerreira, mulher admirável, uma mulher de fé inabalável, e é uma mulher que eu me inspiro bastante e aprendo diariamente. Seu cuidado ele foi impecável durante toda a minha vida, e foi através dela que eu descobri o amor. Minha mãe ela sempre se entregou integralmente à educação dos filhos. E isso eu dou graças a Deus, porque realmente eu aprendi muito com minha mãe e eu dou glória a Deus pela vida dela e por ela não ter desistido de mim, né? Sou muito feliz de tê-la como mãe, de tê-la como referencial e só agradeço a Deus, né? E queria te parabenizar, mãe, por você ser essa mulher cristã, por ser essa mulher forte, batalhadora e ser referência para mulheres que já adoeceram, referência para mulheres mais jovens, referência no seu meio empresarial. Quando eu penso na dona Iris, minha mãe, o que ela representa para nossa família é uma rocha. Eu sempre penso na minha mãe como um lugar de refúgio, um lugar onde eu vou recorrer a conselhos e onde eu sempre vou ter um ombro amigo para me ouvir. E eu só tenho a agradecer a Deus por ela ser essa mulher tão determinada, tão maravilhosa, tão firme em fé e realmente ela é inspiradora. Muito obrigado, mãe, por ser quem és. Te amo demais e é isso. Um beijo. Dr. Marcos André, médico, teve que sair, teve que estudar fora, em outro estado, e lhe mandou essa mensagem para o Cidade em Ação de hoje, né, como forma de gratidão pela senhora, pela mãe que a senhora é. Olha, isso não estava no script. Foi uma surpresa. Me emociona muito, né, ouvir essas palavras do André, conforme eu já havia falado sobre a decisão de... Quando ele passou para estudar medicina no Maranhão, foi uma das decisões mais difíceis que a gente tem que tomar, né? Porque ficava longe, às vezes, até 6 meses. E quando você ouve um filho falar de você, falar da gente, a gente fala, né? Mas quando você ouve um filho falar de você, é diferente. É diferente ver a imagem que ele tem de mim, né? E ouvir isso hoje me deixou muito feliz, né? Porque todos nós sabemos o quanto para uma mãe que trabalha, uma mãe que tem que chegar em casa, fazer tarefas, ensinar os filhos, conseguir que um filho se forme fora e ele volte para a cidade e ele está por aqui, né? Pelo menos por enquanto, me deixa muito feliz. Eu sou muito grata pela vida dos meus filhos e ganhei meu dia.
Dona Iris, você que acompanha o Cidade em Ação, deste sábado estamos conversando com a Dona Iris nesse programa especial de homenagem para todas as mulheres que acompanham sempre o Cidade em Ação. Bom, Dona Iris, já há algum tempo que é ex-comerciante, que tem empreendimento aqui no centro da cidade, sempre ao lado do seu esposo, seu Gilberto. Gostaria de comentasse para os nossos ouvintes sobre essa parceria, essa atuação em parceria com o seu esposo no empreendimento que a família hoje toca aqui no centro da cidade. Bom, o Gilberto, ele morava em outro estado e em 1991 a gente resolveu, nos casamos e viemos para cá. E eu gosto sempre de falar sobre isso quando eu dou palestra sobre racismo. É uma pauta que tem que ser falada e eu achei muito bom esse dia para poder falar sobre isso. Quando eu cheguei aqui em 1991, que a gente abriu o comércio, não foi muito fácil. Primeiro, eu era de fora. Segundo, uma mulher que ajudava o marido. E terceiro, por ser uma mulher negra. E houve muita resistência. As pessoas chegavam para comprar com o Gilberto. E eu sempre fui caixa, sempre ajudei o Gilberto na parte do financeiro. Mas elas não pagavam para mim. E elas não se dirigiam, elas não entregavam dinheiro para mim. E isso foi por muitos anos. Às vezes elas compravam comigo, né, naquele comércio antigo que faziam por mês, mercantil, mas não pagavam. E muitas vezes não se dirigiam a palavra a mim. Né? E por muito tempo, alguns lugares, eu não entrava. Quando eu entrava, eu não era atendida. E eu passei por muitas experiências ruins aqui em Tapajé. Mas nada que fizesse sair daqui e nem tampouco conquistar o meu espaço, né, como mulher. E depois que os meus filhos nasceram, ficou um pouco mais fácil, que teve a parte de colégio, que houve a integração. Mas são 33 anos já de mercado e nós sempre dividimos todas as tarefas, Gilberto e eu. Ele sempre ficou com uma parte do comércio, eu com outra. E tem sido uma parceria muito boa. Nós temos uma boa sintonia, nós temos um bom casamento e a gente se entende bem sobre todas as mudanças que há no comércio, tudo que a gente vai conversar ao entendimento. Mas o princípio foi muito difícil. Os primeiros 5 anos foram muito difíceis, né? Como a gente sabe, né, que tudo para a mulher é muito mais complicado, a gente tem que fazer um pouco a mais que o homem, a gente tem que andar 1 milha a mais que o homem e ganhar menos que o homem, né? Essa competição não era para existir, porque nós já sabemos a nossa competência, é tanto que a nossa cidade ela é lotada de mulheres trabalhando no comércio, mulheres gerenciando, mulheres liderando, mulheres ao lado do esposo, só mulheres liderando só o comércio, e assim vai, né? Porque, como ontem foi o Dia Internacional da Mulher, a gente vê as mulheres em todas as esferas, né? Não era para ser assim, não era. Era para ser já algo mais equilibrado, mas ainda acontece, mesmo no nosso meio. Diante das experiências que compartilha com os nossos ouvintes, de preconceitos que foram sofridos na época, no seu início de trabalho aqui no Itapajé, que mensagem a Dona Iris procura levar, procura transmitir quando é convidada para alguma palestra nesse sentido que trata sobre racismo? Bom, eu acredito que tudo começa em casa. Eu acredito que uma criança não odeia a outra pela cor da pele. Ela é ensinada a odiar, né? Porque eu venho de uma família multirracial, onde o meu pai era negro, porque já faleceu, e a minha mãe era branca, e na minha própria família havia isso, né? Então, eu peço aos pais que, desde cedo, ensinem os seus filhos a respeitar o colega pela pessoa que ele é, para respeitar a cor dos olhos dele, como o cabelo dele é, não dar apelidos, porque a criança ela só repete a atitude dos pais. E esse foi um cuidado muito grande que eu tive com os meus filhos, de ensinar ele a respeitar o seu semelhante, independente da cor, independente da roupa que ele está usando, do carro que ele está dirigindo, se ele não está dirigindo. Então, são valores que os pais têm que começar em casa para não levar para a escola, porque o bullying é terrível. Quem já passou, quem já sofreu sobre o bullying, sabe do que eu estou falando. E para os pais ensinarem aos seus filhos o respeito. Porque o respeito, ele é extremamente necessário. E nas escolas, a criança, repito, ela só repete aquilo que ela ouve em casa.
Bom, Dona Iris também teve, durante um tempo, inclusive compartilhou algumas etapas do seu tratamento, uma luta contra o câncer, inclusive compartilhada compartilhada nas redes sociais em alguns momentos. Queria que comentasse para a gente sobre essa luta, qual foi o momento mais difícil em que a senhora tomou conhecimento dessa situação e o período de tratamento também, como ele aconteceu e à medida que ele foi evoluindo, o tratamento da senhora, a senhora foi compartilhando sempre as vitórias nas redes sociais, com fotos. Queria também que comentasse para os nossos ouvintes, para as mulheres em especial, sobre de onde tirar forças para lutar contra um câncer. Bom, eu acredito que essa etapa foi uma das mais difíceis da minha vida, que eu estava fazendo exames de rotina, eu deixo sempre esta pauta, por favor, mulheres, mantenham seus exames rigorosamente em dias, por favor. E isso foi crucial para que o meu tratamento acontecesse rápido e eu tivesse todo um suporte para poder seguir o tratamento e, graças a Deus, estar curada. Quando eu fiz 40 anos, eu fui até o Dr. Raimundo e senti que havia algo diferente. Eu tinha sentido no exame de rotina e conversei com o Dr. Raimundo. Ali mesmo ele mandou fazer um exame. E quando esse exame chegou, ele mandou repetir. E já vendo que algo não estava bem, me encaminhou para um masto. E chegando lá no masto, eu já recebi, fiz uma biópsia e já recebi. E ali mesmo o médico me disse que, como estava no estágio inicial, tinha 90% de chance de eu ser curada, mas eu teria que agir logo, fazer a mastectomia, eu tinha que fazer todo o tratamento. E o médico ele foi muito, muito rápido para mim, ele foi muito sincero. Ele disse, eu vou lhe dizer isso porque, às vezes, uma mulher encontra um caroço pequeno e ela acha que está pequeno e volta 6 meses, não mais com aquele caroço, mas com o mesmo caroço de outro tamanho. Então, há necessidade de toda a vida que você achar algo diferente no seu corpo, a mulher, ela investigar, não deixar para depois. Se encontrou hoje, é para hoje, é para ir no médico hoje, certo? Então, descobrir aos 40 anos, preparando uma festa de 15 anos para uma filha e um filho morando fora, que você está com câncer, é algo aterrorizante. O chão se abre e você cai num poço e não encontra o fundo. Essa é a primeira experiência. Então, depois que você cai e volta, então você concilia as suas ideias. E eu sempre tive a minha fé firmada em Deus. E há uma passagem lá em Eclesiastes que eu gosto muito de ler quando há sempre uma coisa muito forte na minha vida. Lá diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, eu perguntei para Deus se era o tempo de morrer. Então, se não fosse o tempo de morrer, eu ia lutar. Então, eu fiz tudo o que tinha de fazer. Eu me firmei dia a dia. A minha família, o meu marido e os meus filhos, eles me apoiaram em tudo que eu precisei. Segurou na minha mão. A minha filha, ela terminou de raspar o meu cabelo. E a Beatriz. Quando começou a cair, eu pedi para ela. O tratamento não é bom, mas você passa. Não é fácil, mas você passa. Porque você encontra força em Deus. Eu sempre digo que o câncer ele é um quarto escuro, onde você vai ter que ou ficar parado e esperar lá acontecer algo ruim com você, ou você vai ter que procurar uma porta e sair dentro dele e reagir dia a dia, com muita fé, com a ajuda da família, com a ajuda dos familiares, com a ajuda dos amigos, com palavras de incentivo e, mais uma vez, também o preconceito. Sofri também muito preconceito também durante o tratamento de câncer. As pessoas acham que pegam. Quando lhe vê sem cabelo, ficam com medo de falar com você. Mas a minha palavra aqui é, se você conhece alguém que está passando por isso, mande uma mensagem, pergunte como ela está, eu posso lhe visitar, você quer falar sobre isso? São pequenas coisas que ajudam, porque é um período muito difícil. E passar sozinho é mais difícil ainda. Como foi compartilhar para a família que terias que fazer um tratamento contra um câncer?
Como foi contar para o marido, para os filhos? Foi difícil? Foi. A pior parte foi contar para a Bia. Para a Beatriz, eu acredito que foi muito difícil, porque a Bia, a gente sempre teve uma ligação muito forte, né? Apesar do André não estar aqui, e a Bia, contar para ela, tinha hora que eu olhava no olhar dela e ela dizia assim, mas por quê? Por que isso está acontecendo com a senhora? O que a senhora fez? Ela tinha muitas perguntas que eu não podia responder naquele momento, né? Que hoje eu já sei tudo que aconteceu. Porque quando você vive uma vida dependente de Deus, você sabe que tudo que acontece com você é determinado por Deus. Até as piores coisas. A gente só quer as melhores. Mas está tudo determinado. Se ele disse que não se move uma folha sem que não seja da vontade dele, quanto mais um tumor aparecer no seu seio. Então, eu aprendi a viver na dependência de Deus e que se ele passasse comigo, agora passar a minha fé para ela, passar a minha força. Iria fazer 15 anos, né? Queria fazer, nós estávamos procurando um buffet para a festa. Então, foi um impacto muito forte para ela. É tanto que quando começou o tratamento, foi tão forte que o cabelo dela caiu e o do Gilberto caiu juntamente com o meu, só do impacto emocional que eles sentiram. E quando eu contei para o André, lá em Caxias, ele quis voltar. Ele quis deixar a faculdade e foi outra decisão difícil que eu tomei. Porque, na verdade, naquele momento eu queria ele perto de mim. Mas se eu tivesse feito isso, como eu estaria hoje? Curada e ele sem terminar a faculdade. Então, são decisões difíceis que a gente tem que tomar, decisões certas, para não errar. E falando em Beatriz, também vamos ouvir o que a Beatriz deixou de mensagem para a dona Iris nesse programa de hoje no Cidade em Ação. Beatriz, boa tarde. Dona Iris Nélia, meu Deus, minha mãe, por aí dando entrevista na Atitude FM, essa rádio que eu escutei por tanto tempo na infância, no horário do almoço, não podia dar um pio. Olha, primeiro de tudo, Maicon Rios, por favor, não me peça mais isso pra guardar segredo, viu? Eu não gosto disso não, eu gosto de fofocar com minha mãe. Mas que bom que agora ela vai assistir esse vídeo durante esse programa. Tô aqui hoje pra falar da senhora, viu, minha mãe? É isso mesmo, fui convidada pra falar sobre a senhora. Inclusive, Maicon, muito obrigada aí pela oportunidade de estar conversando um pouco com vocês hoje. Mas a mensagem hoje é para uma pessoa em específico, que é essa senhora que tá aí. A primeira pergunta que Maicon me fez é como que eu defino minha mãe. E eu podia passar muito tempo aqui conversando sobre isso, porque são camadas e camadas, é uma complexidade muito bonita de ver. Mas a minha mãe é, de modo muito resumido, exemplo. Ela é um exemplo. Ela é um exemplo de coragem, ela é um exemplo de responsabilidade, é um exemplo de fé. É um exemplo de firmeza dentro de um espaço familiar, sabe? Confiança mesmo. E eu defino minha mãe como uma pessoa em prontidão. Ela sempre tá ali. Se precisar dela, ela vai estar ali pronta. Porque der e vier, ela tá pronta. Minha mãe é uma pessoa muito especial, que tem o jeito dela. Eu também sou bem parecida. Ela tem, assim, sua forma reservada de agir. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito amiga. E que privilégio é ter uma pessoa como minha mãe por perto. De verdade. Isso já se aproxima da pergunta seguinte, que é o que ela representa para nossa família, né? A minha mãe é uma coluna e ao mesmo tempo ela é sombra, ela é conforto, ela é alento. E eu sei bem o quanto isso é importante para mim, porque já passei por situações de aperreio nessa vida, de medo de perder esse alento, né? Medo de perder essa coluna. Mas para nossa família, minha mãe é esse espaço seguro. Meu pai, meu irmão e eu, nós sabemos bem do desespero, da preocupação que foi vê-la doente, mas também sabemos bem da alegria que foi assistir essa cura acontecendo e poder confiar que a senhora vai estar com a gente por muitos anos. Ai, Maicon Rios, eu não queria chorar. E a importância da minha mãe na minha vida é justamente os ensinamentos que ela deixa para mim todos os dias, né? Mesmo eu estando em outra cidade, me preparando para ir para uma outra cidade, eu sigo aprendendo com minha mãe. Sigo aprendendo a esperar, sigo aprendendo a ter fé de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão acontecer da melhor forma possível e que
Sempre dá para aprender alguma coisa. Eu sou o que sou porque eu nasci onde eu nasci, porque eu tenho os pais que eu tenho, né? Então, minha mãe e minha família têm esse papel importantíssimo de terem aí cuidado da minha infância da forma que foi cuidada. E de terem, especialmente minha mãe, de ter um cuidado muito grande com a minha educação. Hoje, os frutos que eu colho foi desse investimento, dessa atenção que ela teve comigo, com meu irmão. É indispensável. Espero poder fazer isso pelos meus filhos também. Para não ocupar muito espaço aí do programa, vou deixar uma mensagem agora no finalzinho, que é... Eu espero mesmo que a gente possa viver o melhor de Deus para nossa vida, viu, mãe? Espero poder seguir aprendendo com a sua fé, aprendendo que quando as coisas apertam, a gente olha para o céu e lembra que tem um Deus bem grande, mas ao mesmo tempo bem perto, que cuida da gente. E que toda e qualquer aflição, ela é passageira. A gente tem muita vida pela frente, tem muita coisa para ver ainda. E que a senhora siga sendo essa pessoa tão amiga e que eu consiga aprender cada vez mais a dividir a senhora com outras pessoas, né? Nem todo mundo tem o privilégio de ter uma mãe como a senhora, e é por isso que a senhora materna tanta gente. Dá atenção e cuida e faz o que pode. Que a cada dia mais a senhora consiga também ter esse mesmo cuidado consigo, se cuidar, se atender, saber parar, que é uma coisa que a gente precisa ter uma atenção. É isso, um beijo, amo a senhora. Dona Iris, como é que é receber esse depoimento da Beatriz nessa sua participação aqui no Cidade em Ação? Eu estou destruída. É sobre isso, sabe, Michael? É sobre as escolhas acertadas. A pagar o preço, a amar a família. A prioridade, o bem negociável é a família, né? E todo o trabalho que Gilberto e eu temos. E hoje eu vendo eles falando sobre isso, foi o que eu já falei. Eu faria tudo de novo. Valeu muito a pena. Agora são 13 horas 8 minutos em Itapajé, 1 da tarde, 8 minutos. Você acompanha o Cidade em Ação. Estamos conversando com a dona Irisnélia Gomes. Ela que também fala um pouco sobre a sua trajetória como mãe, como esposa, como empreendedora aqui em Itapajé, nesse programa especial de homenagem para todas as mulheres. Dona Iris, quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, pela sua vinda aqui para conosco participar com a gente desse programa. Quero, antes, porém, de concluir com a nossa entrevista, lhe pedir que deixe uma palavra, uma mensagem para todas as mulheres que hoje lhe ouvem através do rádio e também lhe assistem pelas redes sociais. Uma mensagem para estas mulheres que muitas sofrem com dificuldades na saúde, no relacionamento, na vida doméstica ou até mesmo no trabalho. Tantas e quantas hoje não são as mães que, por conta dessa situação aqui em Itapajé, desta fábrica, estão até então desempregadas hoje, atualmente, né? Que mensagem a senhora deixa que possa estar falando ao coração dessas mulheres nesse momento? Bom, eu teria muita coisa para falar sobre tudo o que está acontecendo na nossa cidade, tudo o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Mas eu sempre gosto de lembrar a todos que a nossa fé ela é indispensável. E que para nós conseguirmos viver uma vida boa, perfeita e agradável, nós temos que acreditar que há um ser superior, que se chama Deus, que Ele está vendo tudo e todas as coisas. Mas Ele também é um Pai, né? E Ele quer que a gente peça, né? Ele diz pedir. Então, meu desejo é que você faça essa oração, como eu já fiz a Deus, de ter filhos, como eu já fiz a Deus de ser curada, como eu já fiz a Deus de ver os meus filhos formados, se casando. Peça para Deus o que você quer nesse momento. Faça uma oração. Se você está doente, se você está precisando de um emprego, se você quer uma porta aberta, se você está sofrendo de violência doméstica, se o seu filho está nas drogas, se o seu filho está no alcoolismo, se você acha que não tem jeito para aquele filho, o meu desejo, a minha oração é que você tenha fé, que você faça
essa oração individual e acredite que há um Deus no céu que vê tudo e todas as coisas. E se você for desistir de alguma coisa, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista da sua fé. Se apegue, né, em Deus, porque você vai passar por situações, como Davi passou, um dia ruim, e que tudo que vai restar a você naquele momento é a sua fé, e será você e Deus. Então, para as mulheres itapajaenses, né, que estão nesse momento me vendo e me ouvindo, por favor, não desista, siga firme, acredite em Deus, continue a sonhar, batalhe dia a dia e logo, logo você verá os seus frutos. Novamente, Eclesiastes, né, há tempo de plantar e de colher, né? Você colherá os seus frutos. Então, não desanime, tenha bom ânimo, porque venceremos. Em nome de Jesus, venceremos. E não olhe a outra mulher, não olhe. Nós já temos tantos estereótipos, né, de mulheres competindo com mulheres. A gente já todo dia já tem que ser um ser humano melhor, uma concorrência, chegar em um lugar e sobre ela, não, porque ela fez isso. Não faça isso com você. Mulher, você não merece isso. Aceite. Deus lhe fez assim, perfeita, bela, bonita. Deus lhe deu alguém para amar e alguém para ser amado. Você precisa saber que Deus lhe ama exatamente como você é, para você se amar. Agradecê-la pela participação conosco dentro do Cidade em Ação deste sábado e deixá-la à vontade para as suas considerações finais, a sua mensagem final por esta participação e a homenagem que fazemos através da nossa emissora para todas as mulheres. Bom, gente, eu estou muito feliz. Primeiro, porque eu vim conhecer o Estúdio da Atitude e pelo convite. E os meus filhos hoje me presentearam com essas palavras. E muito obrigada mesmo à população de Itapajé, aos meus clientes que foram hoje lá dizer que iam assistir. Fiquei muito feliz. E todo esse pessoal que tem acompanhado a gente no decorrer desse tempo, que torce pela gente, que eu vejo que investe na cidade. Eu sempre visto a camisa sobre isso, né? Que se tem aqui, compre aqui, invista nessa cidade. É aqui que nós moramos, é aqui que a gente tem que fazer crescer. Mesmo não sendo daqui, eu adotei essa cidade no meu coração e eu me sinto uma cidadã itapajaense. E muito obrigada por toda a acolhida. Eu sempre sou muito bem recebida aqui na rádio. Sempre, com o Maico faz os convites, eu aceito de prontidão, porque eu me sinto muito bem aqui. Que Deus abençoe a todas as mulheres da nossa cidade, da menor, a mais jovem, que está perto de nascer hoje, a mais velha, e que a mão do Senhor continue sempre nos guardando e que Itapajé seja cada dia mais próspera. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.